E se fosse possível reduzir o tempo de uma sentença? Lendo um livro, parece coisa de filme, né? Mas no Brasil, isso é uma realidade. Uma realidade que mistura direito, educação e, claro, uma boa dose de esperança. Vamos entender como essa história funciona. E para a gente mergulhar nesse tema, toda a nossa análise aqui é baseada no excelente material do professor Marcos Freitas. É ele que nos deu o caminho das pedras para essa conversa. Bom, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente responde aquela pergunta que todo mundo quer saber. Depois, a gente vai fundo na lei, ouve o que os especialistas têm a dizer, entende as regrinhas do jogo e, por fim, a gente discute por que isso tudo é tão importante. Certo, vamos começar pelo que interessa. A ideia de que a leitura pode, literalmente, abrir as portas de uma prisão mais cedo é forte. Mas será que isso é para valer mesmo? A pergunta de $1 milhão é essa aí. Será que no Brasil dá mesmo para diminuir a pena na cadeia lendo livros? A resposta pode surpreender muita gente. E a resposta é sim! E olha, não é um jeitinho ou uma brecha na lei, não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo e disse que pode. Mas calma lá, como é que isso funciona na prática? É o que a gente vai ver agora. Para uma decisão desse tamanho valer, ela precisa estar muito bem amparada na lei. Então, de onde que tiraram essa ideia? Onde é que está escrito que isso pode? Primeiro, a gente tem que entender rapidinho o que é remissão de pena. Pensa assim, é o direito que a pessoa presa tem de descontar dias da sua sentença. Isso já existia para o trabalho e para o estudo formal. A grande novidade foi colocar a leitura nesse pacote. E essa decisão não saiu do nada, viu? A base jurídica é super robusta. Começa lá na Lei de Execução Penal, ganha força com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, se apoia no direito à educação que está na nossa Constituição e vai até em tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, é algo muito bem fundamentado. A grande sacada aqui foi o jeito de interpretar a palavra estudo. A Justiça entendeu que estudar não é só sentar numa carteira de escola. O ato de ler um livro, de mergulhar numa história, é uma atividade intelectual muito poderosa, capaz de transformar uma pessoa de dentro para fora. E claro, essa não é uma ideia que surgiu isolada. Vários dos maiores especialistas em direito do país concordam com essa visão. Vamos dar uma olhada nos argumentos deles. Olha só o que o Alexis Couto de Brito diz. Para ele, ler não é só um passatempo. É um baita esforço mental, um exercício para o cérebro que é fundamental para preparar a pessoa para voltar para a sociedade. Faz todo sentido, né? Já o Luiz Carlos Valois, ele traz um olhar focado nos direitos humanos. Ele defende que a lei precisa ser interpretada sempre de um jeito que garanta a dignidade da pessoa. É uma visão que coloca o ser humano em primeiro lugar, não só punição. O Sales de Carvalho vai direto ao ponto. Ele fala que ser contra isso é ter uma mentalidade antiga, de que a prisão só serve para castigar. E ele lembra que a lei também tem o dever de ajudar na ressocialização, na reeducação da pessoa. E, para fechar, o Marcelo Polastre Lima resume tudo de um jeito perfeito. Ele diz que essa medida nos afasta daquela justiça que só quer dar o troco pelo erro e nos aproxima de uma justiça que quer restaurar a pessoa. A leitura vira uma ferramenta para essa reconstrução. Tá, a teoria é muito bonita, mas e na prática? Como é que um livro vira de fato dias a menos numa sentença? Existem regras para isso? O processo é muito sério e bem organizado. Primeiro, ninguém é obrigado, a participação tem que ser voluntária. Segundo, e super importante, não é só falar que leu. A pessoa precisa provar que entendeu a obra, geralmente fazendo uma resenha que vai ser avaliada por uma comissão. E terceiro, essa fiscalização é do Estado, para garantir que tudo seja feito direitinho. Ok, e na ponta do lápis, quanto tempo vale um livro? A conta é a seguinte: para cada livro lido e aprovado pela comissão, a pessoa ganha 4 dias de remissão. Como o limite é de 1 livro por mês, isso dá 12 livros por ano. E fazendo as contas, a gente chega num número final bem interessante. 48. Esse é um número. Por ano, uma pessoa presa pode reduzir até 48 dias da sua pena só com a leitura. Pode não parecer muito para a gente aqui fora, mas para quem está cumprindo pena, quase 50 dias a menos fazem uma diferença absurda. Certo. Já vimos a lei, os especialistas e as regras. Mas no fim do dia, por que essa decisão é tão importante, não só para quem está preso, mas para toda a sociedade? Porque isso aqui representa uma mudança de mentalidade.
É a gente saindo de um modelo de justiça que só foca em punir, a chamada justiça retributiva, para um modelo que busca recuperar a pessoa, que foca na dignidade. É a justiça restaurativa. E o impacto disso é gigante. A gente passa a valorizar a educação como uma ferramenta real de transformação. A gente reforça a dignidade da pessoa. Isso estimula a criação de bibliotecas e projetos de leitura dentro dos presídios. No fim das contas, é um avanço civilizatório para o sistema penal do Brasil. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Afinal, qual é o verdadeiro papel da prisão? É só punir ou é também oferecer uma chance, um caminho para reconstruir a cidadania? A resposta que a gente dá para essa pergunta diz muito sobre o tipo de sociedade que queremos ser.